Perguntar, como que a música entrou na sua vida, assim, quando você era criança, ainda antes, talvez, do hip hop, do movimento funk, como é que foi? Você já Então, gostava? Rafa, tipo, eu em casa, minhas referências que eu escutava, mesmo que pouco pra caramba, mas escutava música, era meu pai e minha mãe. Minha mãe, eu costumo dizer que eu tenho duas mães, porque meus pais se separaram quando pequeno, então eu tenho a mãe biológica e a mãe que cuidou de mim. Ah, que legal. E essa mãe que cuidou de mim, ela era mais jovem, então ela escutava de tudo, assim, né, mano? Ela já escutava Henrique Iglesias, Julio Iglesias, Música romântica. escutava também outras paradas de música mais nacional, deixa eu pensar assim, Ivete Sangalo, Cláudia Leite, curtia outras paradas também, depois, né, passou a curtir Charlie Brown e etc. E meu pai sempre do sertanejo. Então, meu pai Tá. curtia sertanejo raiz, Teodoro e Sampaio, Milionários é Rico, essas paradas. Gini e Geno e tal. Meu pai gostava muito do Rio Negro e Solimões. E aí ele foi curtindo os novos que foi surgindo também, uma coisa ou outra. Fábio Júnior, meu pai é um fã assumido do Fábio Júnior Olha também. só, eu gosto bastante também. Da hora, meu pai é Gosto um fã assumido. bastante. Então eu tinha essas referências, mas assim, eu escutava dentro de casa e eu já gostava. Tanto que tem vídeo assim, quando eu era criança, que eu era aquela criança que dançante, não parava. Então, tocava uma música qualquer que tocava na festa, eu tava dançando, curtindo. Tem vídeo de você dançando, Ah, meus criança? pais têm, porque eu era muito. Eu Você já gostava. soltou algum desses vídeos aí? Então, não, eu acho que ainda não, mas em breve nós vai soltar algumas coisas. Tem umas Produção, fotos, umas produção, paradas que eu vamos correr solto. atrás desses Aí- vídeos. Liga pro pai dele agora. Não. E, cara, eu gostava, né? E sempre gostei podemos dizer assim, qualquer tipo de música que tocasse, que fizesse a minha alegria ali. E aí, quando eu fui ficando mais jovem, aí eu já comecei a escutar mais essas rádios jovens, tipo, um pouco de eletrônico, 97, também o rock nacional, alguma coisa assim, não tão próximo do rock internacional, mas aquelas que são sucesso acaba tocando e tal. E deixa eu ver, cara. Eletrônico um pouco também. O eletrônico, falei. Um pop rock, black. Aí começou essa proximidade com Black Charm, essas paradas. E aí o que tocava na rádio, eu já curtia, porque meus pais tinham aquele rádio, aparelho rádio que tocava CD e rádio, né? Bem um pouco antigo assim. E aí tocava rádio, então eu gostava de tocar música. Você entrava no carro, gostava de ouvir rádio, gostava de pá. E aí eu me conecto com as rádios de rap, que foi a primeira, assim, podemos dizer assim, conexão nesse sentido de gostar muito, de me apegar àquilo. E aí começo, até de certa forma, não façam isso, mas comecei a também comprar o CDzinho pirata, né? Comecei a fazer esse corre. Ia na feira, o primeiro Hoje lugar nem que tem você ia... mais, eu acho. Você ia lá, é verdade, nem tem mais. Mas você ia na feira, você comprava já os DVD, os Sim, CDs e tal. quem nunca, né? Tá ligado? E aí, e aí eu comecei a gostar muito também. E aí o funk também entra nesse mesmo momento. Só que o funk entra de forma. Foi pelas beiradas, assim, tipo. Eu comecei a escutar internet com as primeiras redes sociais, que era Orkut e tal, que eu comecei a Sim. mexer. E comecei também a escutar numa rádio que também era pirata, porque o funk agora toca nas rádios, assim, mas aquela rádio que eu escutava que tocava funk era uma rádio pirata que tinha. Olha, só eu não sabia disso, que começou. Talvez o movimento, o funk tenha começado em rádios piratas. Cara, em É mesmo? alguns estados eu tenho assim referência de saber que as rádios piratas ajudou muito e ajuda às vezes manter o funk. Olha Em São só. Paulo, a rádio que era conhecida era Dinamite. Baile da Dinamite já deve ter escutado, né, DJ? Então, essa rádio Dinamite era uma rádio que era, né, tecnicamente pirata, né? É, E tocava em alguns lugares, assim, olha tipo. só. E aí tinha funk. Só que era aquilo também. O dia que chovia, o dia que aconteceu algum BO, você não conseguia escutar a rádio. E aí você ficava meio que naquela pressão de querer escutar um funk. Eu escutei aí. E eu era daquela pessoa que eu era maluca, assim, tipo, dava na telha de ligar na rádio. Eu tentava ligar na rádio, às vezes pra dar um salve, pra pedir uma música e etc. Então eu comecei a me conectar que parece que eu tava sendo chamado pra viver da música, curtir a música, tá ali no meio. E aí depois eu começo a cantar, começo a versar, fazer rima ao vivo. E aí as pessoas começaram a acreditar que daria certo, e aí eu fui atrás. Pô, que legal, cara. Aliás, falando de versar, né? Uma das coisas que eu admiro pô, eu vou sempre falar movimento hip hop como um todo, porque eu não sei exatas diferenças, tá? Mas
várias sutilezas, mas uma coisa que é muito característica e eu admiro é a capacidade de escrever, Sim, né? De versar de maneira fluida, o flow e tal, né? sim, E então eu admiro muito, porque eu gosto muito de escrever, eu gosto de ler, gosto de, sabe, da hora. de todas as maneiras, né? E eu gosto muito de cultura. Sabe? Eu sou um cara que Sim, sempre pesquisei as diferentes expressões culturais de diferentes países, de diferentes lugares e tal, né? E o funk é muito legítimo, assim, eu vejo, de novo, o hip hop como um todo, ele é muito legítimo, muito forte, muito sim. visceral, acho, né? E, então eu acho isso muito legal. Então, quando tipo, você mostrou o verso ali da música, e eu falei, puta, é um amigo com que eu posso conversar sobre letras, sobre escrever, né? É, vamos lá. Nessa época que você estava ouvindo o funk pirata, em que momento estava o funk? O funk estava nascendo? Era o funk tipo ostentação? Como que era a cena? Ó, eu praticamente ouvia podemos dizer assim, os grandes sucessos do funk eram nos funks que consideramos alguns montagem, que é o funk mais dançante mesmo. Então era o funk que tem pouco verso, mais beat, versos que já de certa forma existem e os caras replicam aquilo, o próprio DJ. E aí também o consciente, como os clássicos Rap da Felicidade, que é Eu Só Quero é Ser Feliz, andar tranquilamente. O funk do Rio tinha muito essa pegada. Fora os funk também, apologia à putaria e tal, que eu já escutei muito, e naquela época eu escutava muito também, por conta dos bailes funk que eram famosos. E aí em São Paulo, quando eu começo a escutar funk assim pra caramba, eu começo a escutar ouvindo MCs que tinham esse papo mais consciente também, como o Duda do Marapé, que é o dono da música Cai Lágrimas. Lágrimas cai quem já passou no sofrimento, coração bate acelerado, mó saudade. E aí essas músicas eram legal, e depois passei a escutar Felipe Boladão, depois um amigo que eu já era MC nessa época, MC Lon, e aí fomos se conectando e crescendo aí no mercado. Mas eu acho que, assim, naquela época, o funk ele já existia, obviamente, ele já tinha força em alguns pontos. Ele teve um momento de mídia. Oi? Teve um Ah, momento de sim, mídia eu muito lembro disso. forte Furacão com 2000. Furacão 2000. Teve, nessa mesma época de Furacão 2000, teve alguns MCs, artistas que passaram músicas na Rede Globo, em novela, né, do funk. Então aquele foi o próprio Rap das Armas no Tropa de Elite. Para pa 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 para pa pa pa. Então essas músicas traziam um funk mais próximo da gente, mesmo nós que às vezes não frequentavam o baile ou era um pouco distante, porque o funk eu acredito que era muito forte no Rio, em São Paulo e alguns pontos assim estratégicos. Zona Leste, que começou assim bem forte no funk, que eu me lembro, Baixada Santista aqui. E aí São Paulo hoje né, mano, a capital, assim, podemos dizer assim, que com certeza também é uma das capitais do funk, assim, porque eu acho que todo estado hoje é uma capital do funk. Tem muitos MCs, tá ligado? É, Tá muito e forte. tem características diferentes cada estado? Tem. Tem, primeiro, assim, falando por partes, no beat. No beat você nota algumas diferenças. DJ Pãozinho tá aí, até esses dias a gente tava comentando sobre isso. Que tem o beat dos produtores de BH, que estão muito fortes desde o ano passado e até eu acho que o ano retrasado já estavam fazendo barulho na cena. E aí, esse ano passado, aí, os caras fizeram muitos hits, fizeram muitas músicas É mesmo, bombarem. né? E aí tem uma característica ali que você nota, que é o estilo mais de BH e tal. Tem de São Paulo também. São Paulo, por conta daquela época do funk ostentação e dos MCs que fazem um som bem característico na questão do instrumental, os caras pegou aquilo como uma referência, ó, aquilo ali é pegada de MC de São Paulo e tal. Que eu acho que aqui acaba sendo tudo junto, Baixada Santista, São Paulo. Tem uma diferença ou outra, às vezes até do jeito da letra e o beat, pouca coisa, mas é tudo junto. E aí o Rio de Janeiro é um funk também que dá pra notar diferente. Eu acho que pela questão do sotaque, do timbre das vozes dos MCs também, às vezes você nota um pouco ali como o cara compõe, às vezes tem uma forma de compor um pouco diferente. Mas assim, por mais que tenha essas diferenças de estado, eu acredito que hoje tudo tá mais junto, assim, acaba não tendo barreira. Porque muitos MCs, por exemplo, do Rio fazem feats com os MCs de São Paulo. O Nordeste tá muito forte na cena. Então, MCs, cantores de rap, trap,
fazem parcerias com MCs de São Paulo, BH, Rio de Janeiro e todos os outros estados, assim, né? Que são muitos. Então, acho que o funk, o hip hop e essa cultura, assim, que tá completamente unida do trap, funk, rap, acho que isso uniu tudo, assim, muito, tá ligado? Faz pelo menos aí uns 5, 6 anos que as barreiras quebraram bastante. Acho que foram bastante... Foram vários muros de Berlim aí que foram derrubados, tá ligado? Nesse sentido. Sim. Porque antigamente tinha mais, assim. Eu notava bastante diferença e também entre os artistas, cada um era meio que o seu lado e tal, seu bonde. Hoje em dia todo mundo tá juntão mesmo, assim. É uma parada que a gente falou até no início da conversa, que a música não tem que ter barreira, tem que unir. Então acho que isso tá fazendo jus a essa ideia. Sim, pô, é muito interessante. Quem olha de fora, às vezes acha que é tudo a mesma coisa, né? Você falou, não, naquela época do funk ostentação, quer dizer, nem sabia que tinha passado, né? Quer dizer, na minha ignorância. Então, quer dizer, quem olha de fora pode falar, pô, o funk é isso, o funk é aquilo, quando na verdade é uma coisa dinâmica que está sempre mudando, como qualquer outro estilo ou expressão cultural, né? Exato. E o funk, ele tem, eu acho que por ser um ritmo, e a galera, os jovens consomem muito, a galera tem essa pressão de tudo muito rápido, assim, ainda mais com a tecnologia, a forma que você escuta a música hoje. Então isso tem ficado acelerado mais ainda esse ritmo. Assim, e aí dentro disso, né, dentro dessas denominações, como o funk ostentação, o funk igual eles às vezes dizem putaria, funk consciente, funk proibidão, vai ter um momento que um tá mais forte, o outro tá não tão forte. Hoje a galera, eles falam bastante do funk superação, que ele é muito parecido e semelhante, é praticamente a mesma coisa, que o funk ostentação e que o funk consciente. É meio que uma vertente junta disso tudo. Porque o funk superação, ele fala do que o funk ostentação sempre falou, que é você chegar e realizar, só que a mídia, como às vezes a letra é um pouco mais consciente, a letra puxa um pouco mais para a ideia de que você tem que ter fé, que você tem que acreditar em você e tal, como puxa um pouquinho assim mais para isso, que é de mérito dos próprios compositores, aí teve esse novo rótulo, podemos dizer assim, de o funk superação. É como se aquele sucesso que ele ostenta, agora ele te fala como eu consegui, né? Fiz isso, sofri isso. Isso, e mais explícito assim nas letras, né? E o público é grande, eles que ditam o que vai dar certo ou não, né? Então, acho que em cima disso o público abraçou muito essa parada de caramba, me identifiquei pra caramba, tipo, é isso. Esse funk aqui eu gosto de escutar nas horas ruins da minha vida, me levanta, me joga pra cima. Então pegou esse vulgo, né, do funk superação. E o funk dançante também, o funk pop, né, que é o pop funk. O pop funk é muito forte na cena. Minha esposa Alessia é uma cantora de pop funk, tá muito bem na cena. Outros artistas também do funk pop são da grande mídia, como a Anitta, Ludmilla e diversos então outros. A Anitta e a Ludmilla é funk pop. Tipo assim, mas o trampo, a vertente é mais pra esse lado, mas já fazem de tudo, né? Já são musicistas, que comercial, que fazem de tudo, assim. Mas o funk pop tem um pouco dessa parada. Como antigamente tinha muito forte, que a galera até talvez considerava o funk pop, era o funk melody, que era um funk mais melódico, só que aí é uma diferença de um pro outro. Esse funk pop que eu tô citando é mais essa parada comercial mesmo, que dependente, talvez, do beat, se fez num mapa comercial, a parada vai tocar nas rádios, você já vai considerar um. Agora, se esse funk melody já tinha uma característica bem forte no instrumental, na letra. Normalmente, muitos desses eram um funk mais romântico, talvez até na letra. Falavam, tipo, tinha uma do... Putz, mano, aquela copo de vinho, né? Você lembra essa aí? Tá ligado? Tem umas antigas, assim, que aí às vezes fala da mina, aquela sensualidade e tal. Então era o funk melody, né? Entendi.